Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. O Everton vive má fase com torcida do Palmeiras e Abel aponta culpado. O Palmeiras conquistou mais um resultado importante na última quarta-feira, 28, diante da Portuguesa, vencendo por 2-0. O resultado garantiu a liderança de sua chave no Campeonato Paulista. Além disso, conseguiu ultrapassar o rival Santos na classificação geral da competição com 24 pontos, enquanto o time da Baixada possui 22. A equipe teve algumas dificuldades de finalizações durante a partida, sendo 5 de 18 no alvo, e viu o goleiro Everton falhar mais de uma vez, por mais que não tenha sido vazado. O técnico Abel Ferreira comentou sobre a situação do jogador e disse que é o responsável por esse desempenho. O culpado sou eu. Quando tentamos inovar e sermos melhores, há sempre um processo de aprendizagem. Ele fez exatamente o que eu pedi, isso que eu quero que ele faça. Seja um goleiro que use a envergadura e altura que tem, disse o técnico do Palmeiras. O único que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro, e nós temos que ter essa vantagem. Estou a desativá-lo, a arriscar, a sair. Esse processo de aprendizagem é responsabilidade minha. É um processo que vai ser não só bom goleiro, como já era, mas de fazer um upgrade, detalhou. Vale lembrar que o Everton se blindou das críticas que vinha recebendo dos torcedores nas redes sociais. Após o empate em 2-2 no clássico contra o Corinthians, em que a torcida o criticou por falha no gol de empate, o arqueiro e sua esposa trancaram os comentários de suas publicações. A equipe do jogador apagou muitos comentários carregados de ódio. O goleiro segue com muito prestígio no Palmeiras e o clube considera que os comentários na internet não devem ser levados em consideração, como publicou a matéria do portal UOL. Torcida do Palmeiras aponta os times que mais detesta no futebol brasileiro. O Palmeiras é, sem sombra de dúvidas, um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, tendo, ao longo dos anos, acumulado diversos rivais. Obviamente, os principais deles estão no estado de São Paulo, sendo o principal e mais histórico, o Corinthians, com quem disputa o Derby Paulista. Santos e São Paulo também possuem clássicos com o Verdão, que nos últimos anos também criou um laço de rivalidade com o Flamengo do Rio de Janeiro. Isso porque, junto dos cariocas, a equipe paulista vem dominando o futebol brasileiro e até mesmo o continente, com ambos chegando a realizar uma final de Conmebol Libertadores. Inclusive, em pesquisa realizada pelo portal Mosaico Esportivo, a torcida do Verdão foi convocada a apontar os clubes que mais detestam no Brasil. E, para surpresa de muitos, o Mengão foi mais citado que o Santos, rival histórico da equipe verde, mas que aparentemente, hoje é menos detestado do que os cariocas. Corinthians e São Paulo, obviamente, foram os mais citados, já que entre eles, a rivalidade nunca sequer caiu de nível, com o trio sendo os três gigantes da capital. Entre as surpresas ficaram os também cariocas Botafogo e Vasco da Gama, times com os quais, no passado, o Verdão protagonizou jogos históricos. Titular absoluto do Palmeiras pega todos de surpresa e pede para deixar o clube. O Palmeiras segue vencendo neste início de temporada do futebol brasileiro. Ontem, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu a Portuguesa e assumiu a liderança geral do Paulistão. Os gols da vitória por 2-0 foram marcados já na segunda etapa. O primeiro foi assinalado por Flaco Lopes. Já nos minutos finais, Gabriel Menino fechou a conta com um belo chute. Entretanto, enquanto isso, o mercado da bola do Verdão segue a todo vapor. Ontem, 3 dos 4 reforços do clube estiveram em campo: Moreno, Caio Paulista e Lázaro. No entanto, em meio às poucas chegadas, saídas também deve acontecer. Jorge Nicola revelou que um jogador que vem sendo titular absoluto em 2024 expressou desejo em mudar de ares. Trata-se do zagueiro Luan, que vem sendo bastante ligado ao Grêmio de Renato Gaúcho nas últimas horas. Nicola revelou que o defensor expressou à diretoria o desejo de ser liberado. Apesar de vir atuando com frequência no time de Abel Ferreira, Luan nunca caiu nas graças da torcida. Uma saída do defensor vem sendo falada já há algumas janelas, mas nunca se concretizou. Caso o pedido seja aceito, a tendência é de que Luan seja mesmo reforço do Grêmio. O imortal do Rio Grande do Sul intensificou as buscas por um novo zagueiro e quer fazer o anúncio até o dia 7. Luan está com 30 anos de idade e atua com as cores do Palmeiras desde 2017, tendo sido campeão de quase tudo que disputou pelo Verdão. Antes disso, defendeu as cores do Vasco. Matias Rojas fica disponível no mercado e torcida do Palmeiras aprova negócio. Matias Rojas pode deixar o Corinthians por falta de pagamentos acordados. A informação foi dada pelo jornalista Benjamin Beck em suas redes sociais.
A torcida do Palmeiras repercutiu o assunto e aceita o camisa 10 no clube. O meia não compareceu ao treinamento no CT nesta quinta-feira, 29. O clube alegou surpresa com a ausência do seu meio-campista nos treinamentos. Segundo o GE, ele está no Paraguai por conta de problemas pessoais. De acordo com o apresentador da CNN, sua saída seria por falta de pagamento. Tudo se deve ao imbróglio financeiro entre as partes. Ainda em dezembro de 2023, o clube foi cobrado pelo jogador por direitos de imagens atrasados, que ficava na casa dos 5 milhões de reais. No entanto, esse valor não foi pago pelo clube, também de acordo com o jornalista. A diretoria alviverde está em busca de um meio-campista no mercado da bola, para ser um reserva imediato de Rafael Veiga. Antes do Corinthians, sim, agora não mais. Não é por rivalidade, é porque ele foi muito fraco no rival, não faria sentido, comentou um torcedor, que logo foi rebatido, mas é aí que fica bom, porque ele tem potencial. Palmeiras paga em dia e pode sair por um preço mais baixo por estar desvalorizado. Na mão do Abel renderia muito. Não é mau jogador, só não deu certo no Corinthians, eu aceitaria sim no Palmeiras. Sou palmeirense. Acho craque, aceitaria sim. Corre muito, se doa, jogador de Gana. Pode vir pro Verdão. Sem comparar o nível entre eles. Mas o Rivaldo jogou lá e também não deu certo, aceitaria sim. Muito bom jogador, num time organizado como o Palmeiras, acredito que ele faria a diferença. Depende. Calma lá, sabe pegar na pelota como poucos, mas é chinelinho e preguiçoso como muitos. Sendo reserva do Veiga e opção junto do Rômulo, beleza. Para ser titular, não casa com o estilo do Palmeiras como um geral. Vindo por um salário de 500 mil tá bom, muito além fim de semana. O paraguaio de 28 anos assinou um contrato de 3 temporadas com o Alvinegro no meio do ano passado, mas não conseguiu vingar conforme esperado sobre seu desempenho no Racing da Argentina. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos por 1,8 milhões de dólares, cerca de 8,64 milhões de reais na cotação da época. O clube mostrou surpresa em nota oficial divulgado no início da noite desta quinta-feira, 29. A diretoria do Corinthians foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matias Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira, 29. Representantes do clube estão em contato com o staff do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências, diz a nota. Boca Juniors, Racing e Libertad estão de olho em Matias Rojas, que pode acionar a FIFA amanhã para rescindir contrato com o Corinthians por dívida de direitos de imagem. O meia e seu staff irão se reunir com advogados para discutir a melhor maneira de acionar a FIFA e romper o vínculo. 38 milhões de reais. Agente de negócio de Arrascaeta pode dar sexta contratação ao Palmeiras. O Palmeiras está ativo no mercado em busca de oportunidades para qualificar o elenco de Abel Ferreira. Por enquanto, 5 reforços foram confirmados para a temporada 2024. 4 deles já estão em ação pelo Alviverde. São eles, o volante Aníbal Moreno e os atacantes Lázaro, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. O meia Rômulo do Novo Horizontino só se apresenta após o Campeonato Paulista. Só que grande parte dos torcedores alviverdes ainda sente falta daquele reforço de peso, e dão exemplos do que outros clubes já conseguiram em 2023. O Flamengo trouxe de La Cruz e o Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa. O Internacional ainda fez uma janela fortíssima e anunciou Lucas Alário e Rafael Borré. E o Palmeiras? Onde estão as contratações de impacto, presidente Leila Pereira? O site da Gol trouxe a informação de que o Palmeiras segue a luta até o final da janela, 7 de março, para anunciar o meia-atacante Maurício, do Inter. Houve uma especulação na última semana de que Abel teria liberado o atacante Breno Lopes para amortizar as cifras da negociação. A diretoria gaúcha debochou do fato. Segundo a ESPN, o Colorado está irredutível e pede 8 milhões de euros, 43 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos do meio-campista de 22 anos. Leila tem a ajuda do empresário André Cury para tentar convencer os gaúchos. O Palmeiras acenou a possibilidade de investir até 7 milhões de euros, 38 milhões de reais, porém por 70% dos direitos econômicos de Maurício. Além de representar jogadores, Cury também intermedia negócios de clubes com outros atletas que não pertencem às suas empresas. Ao Globo Esporte, em dezembro, o empresário revelou algumas das tratativas em que esteve envolvido. Cury afirma ter conduzido negociações de reforços de peso em clubes no Brasil, como a Arrascaeta do Flamengo.
No Palmeiras auxiliou nas chegadas de Gustavo Gomes e Piquerez, do Palmeiras, Rochette e Arangues no Internacional, e Medel, Vegetti e Ramon Dias no Vasco. Oficialmente Palmeiras, Curi e Inter conversam de maneira informal, mas a presidente Leila Sena pagar até 38 milhões de reais, pois Maurício é tratado como sucessor de Rafael Veiga. Desde a saída de Scarpa no fim de 2022, o Palmeiras tem tido dificuldades de trazer um companheiro ao camisa 23. João e Luiz Guilherme, crias da academia, não convenceram, assim como Bruno Tabata. Maurício toparia defender as cores do Palmeiras conforme apurado pela Gol, mas não vai forçar uma saída do Internacional. Já o clube gaúcho prioriza uma negociação para o exterior. E você, torcedor, o que você acha da situação de Maurício? Deixe a sua opinião nos comentários.